Olá, muito boa tarde a você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com nossos destaques do Jornal de hoje. Tragédia em Palotina, na cidade que fica no oeste do Paraná. A explosão em silos da cooperativa Cevale deixou pelo menos 8 mortos e muitos feridos. O Corpo de Bombeiros preparou uma operação especial após a tragédia. E do interior do Paraná, nossos repórteres trazem os detalhes do acidente. A Caixa começou a pagar hoje os lucros do FGTS de 2022. No total, 12 bilhões e 700 milhões de reais que serão depositados nas contas de 217 milhões de trabalhadores. Se você já aderiu ou está pensando em fazer adesão ao programa Desenrola do governo federal para quitação de dívidas, atenção! Cuidado para não ficar no prejuízo. Dependendo do parcelamento, os juros podem passar dos 200%. Uma ação de boa vontade e amor neste inverno, realizada em Curitiba, garantiu a doação importante de luvas, toucas e meias às crianças da APACN, vindas de todo o Brasil com familiares e que fazem tratamento contra o câncer na capital paranaense. Em Paris, começou a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de 2024. Estamos a menos de um ano deste que é o maior encontro entre os melhores atletas do planeta, a grande festa do esporte. E falando em festa, que festa! O astro britânico Mick Jagger completou 80 anos esta semana. E lá do alto dessa vida de tantos sucessos, o velho roqueiro, hoje com hábitos um pouco mais saudáveis, nem pensa em parar. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Uma força-tarefa montada pelo Corpo de Bombeiros no Paraná trabalha sem parar no oeste do estado, no município de Palotina, onde uma trágica explosão nos silos de uma cooperativa, a Cevale, ontem, no fim da tarde, deixou pelo menos 8 mortos e muitos feridos. Os silos, que foram pelos ares, são aquelas imensas estruturas que justamente armazenam os grãos de uma cooperativa ou mesmo de uma grande propriedade. Os trabalhos por lá não param e quem traz todos os detalhes para a gente é a nossa repórter Luciana Macedo. Boa tarde, Luciana. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, uma verdadeira tragédia. Na manhã de hoje, o Instituto Médico Legal confirmou a 8ª morte causada pela explosão. 11 pessoas ficaram feridas, 9 em estado grave. As vítimas estão sendo atendidas em hospitais da região. A explosão aconteceu em um silo de secagem de grãos da Cevale, Cooperativa Agroindustrial de Palotina, na região oeste do Paraná, e atingiu outros 3 armazéns. As autoridades foram informadas da explosão por volta das 5 horas da tarde de ontem. Vários vídeos foram compartilhados nas redes sociais. Em um deles, um morador mostra uma grande nuvem de poeira e também destroços voando logo após a explosão. Vamos ver. Rapaz do céu, a explosão que deu na Cevale aqui, ó. Tem cor de alumínio voando até agora. Acho que foi o secador que explodiu aqui agora. Rapaz do céu, tremeu tudo. O Corpo de Bombeiros montou uma força-tarefa para o resgate às vítimas, está atuando no local desde o fim da tarde de ontem. Um grupo de 14 militares foi enviado de Curitiba ontem à noite. Além deles, outros 35 socorristas de Palotina, Cascavel, Toledo e outras cidades da região, além de 7 cães farejadores, integram as equipes de buscas. Com a explosão, as estruturas do túnel, né, são estruturas de concreto, e muitas delas colapsou. Então, o túnel ficou obstruído. Então, nós temos as equipes, tem que ir fazendo essa busca, desobstruindo, né, fazendo a retirada de escombros para poder acessar as vítimas. Então, nós já temos equipes especializadas em busca de vítimas em escombros, atuando neste momento já com 2 cães. Fizemos, né, juntamente com os engenheiros da empresa, maquinários, a estabilização das estruturas para poder adentrar. O Corpo de Bombeiros também explicou o que pode ter causado as explosões. Vamos ouvir.
Provavelmente essa é uma explosão por pó, né? Então esse é um ambiente confinado, ele é extremamente perigoso. Existem partículas de pó em suspensão no ar, essas partículas são combustíveis, então qualquer fagulha, né, ela pode gerar uma explosão. Então essa primeira explosão, feita próximo ao armazém número 3, gerou explosão nos outros 4 armazéns próximos. Então nós temos 4 armazéns com explosões e estruturas colapsadas. A cooperativa Cevale atua nos 3 estados da região sul do Brasil, além de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraguai. É considerada a 5ª maior do agronegócio no sul do país e a 2ª maior do Paraná. Em nota, a cooperativa informou que está cooperando com as autoridades, que suas equipes de segurança do trabalho também estão empenhadas, atuando no apoio às equipes de resgate e que já está prestando toda a assistência às vítimas e aos seus familiares. E para você que está pensando, precisando de um dinheiro extra, quem sabe agora, né? É uma oportunidade para esse fim de julho. A Caixa começou hoje, dia 27, a pagar os lucros do FGTS. Confira se você tem direito. Todos os resultados dos lucros de 2022 devem ser concluídos até 31 de julho. E os valores, que somam 12 bilhões e 700 milhões de reais, serão destinados aos trabalhadores que tinham saldo nas contas do FGTS até dezembro do ano passado. Segundo a Caixa, aproximadamente 217 milhões de contas poderão receber os valores, que correspondem a 99% dos lucros líquidos obtidos pelo fundo em 2022. O Ministério do Trabalho e Emprego cita que o investimento dará aos correntistas do FGTS ganhos reais acima da inflação na ordem de 1,3%. Mas totalizados, os valores ficaram abaixo do que foi repassado em 2022. Na época, 13 bilhões e 200 milhões de reais foram distribuídos. O Instituto de Defesa do Consumidor fez os cálculos praticados pelos bancos que estão no programa Desenrola do governo federal. Os juros podem pesar e muito, conforme o prazo definido para pagamento. Veja só. Faça as contas antes de assumir a renegociação de dívidas do Desenrola. O consumidor que renegociar uma dívida na faixa 2 em 5 anos ou mais pode pagar taxas de juros de mais de 200%. Isso acontece no caso de dívida negociada para ser paga a partir de 60 meses, com juros de 1,99% ao mês. Com um parcelamento de 60 meses e taxa de juros mensal de 1,99%, o consumidor irá pagar 72,19% só de juros. A taxa referente ao período do financiamento será de 226%. Isso acontece porque, embora o pagamento das dívidas a longo prazo seja atraente pelo valor menor das parcelas, a taxa de juros negociada precisa ser realmente vantajosa. Do contrário, a depender do acordo, o cidadão poderá pagar ao fim do financiamento um valor muitas vezes maior do que a própria dívida. Alguns bancos anunciaram condições de pagamento com descontos de até 96% e parcelamento em até 120 vezes. Mas financiar a dívida em prazos acima de 36 meses pode ser prejudicial para o bolso do correntista. Quando chega o frio, a mudança climática agrada a uns, desagrada a outros. O lado bom é o cobertor quentinho, o prazer em tomar um chocolate quente, quem sabe um conhaque. O lado ruim são as diversas vulnerabilidades que sofremos com as baixas temperaturas. No caso dos pacientes de câncer, os cuidados no inverno devem ser redobrados, pois os tratamentos podem potencializar os efeitos do frio. As temperaturas mais baixas servem como um alerta para pessoas que estão em tratamento do câncer a terem cuidado com o frio. Nesta época do ano, pacientes oncológicos sofrem mais com as temperaturas baixas. Por isso, é preciso ter cuidado com as doenças típicas desta época do ano. Muitas pessoas ficam aglomeradas, o que ajuda na proliferação de diversos vírus, que pode ser prejudicial para os pacientes que estão com a imunidade reduzida. E para alguns, a melhor maneira é não sair de casa. Eu não saio de casa e não recebo visita. O tempo inteiro em casa porque baixa demais a imunidade. Daí eu não tenho o que fazer, né? Porque se eu pegar, eu vou me prejudicar. As outras pessoas não. Então eu não prejudico ninguém. Eu me prejudico.
Então não sai de casa. Quando vai visitar lá em casa, fala assim, não tem nada? Não, então pode vir, senão nem venha. Não venha porque eu já estou bem debilitada por causa do câncer. A médica oncologista Marina Thaís Moreira, do Hospital do Câncer de Cascavel, no oeste do Paraná, a UOPECAM, faz o alerta de como as pessoas se cuidarem. Evitar aglomerações, ainda mais agora no inverno, as pessoas têm mania de deixar tudo fechado, não arejam o ambiente. E às vezes a pessoa pode estar com gripe ou até mesmo Covid e não ter sintomas. Mas o paciente que está em tratamento oncológico, especialmente se está fazendo uma quimioterapia, aqueles que têm leucemia ou linfoma, como a imunidade é mais baixa, tem um risco maior de adquirir infecções e pode ser infecções graves. Em relação à pele, tem que lembrar de beber líquido, porque no inverno a gente esquece. Então, sempre carregar uma garrafinha de água. Se não gostar muito de água, dá para pôr frutas, hortelã, para ficar com sabor diferente. Continuar com as dietas leves, comer bastante fruta e verdura. No inverno a gente tende a comer coisa mais calórica, e tomar banhos mais demorados e quentes, que vão ressecar a nossa pele. Então, manter uma hidratação da pele adequada, porque senão a pele seca, dá coceira e coçando você pode causar infecções também. Uma campanha muito especial promovida nestes meses de inverno, criada na Associação Evangelizar é Preciso em Curitiba e para espantar o frio, tem feito imensa diferença na vida de muitas pessoas. Doações de luvas, toucas e meias chegaram aos montes. Depois a tarefa foi separar tudo, deixar bonitinho para entregar as doações na APACN, a Associação de Apoio à Criança com Neoplasia, aos pequenos que são atendidos com todo carinho por lá no tratamento contra o câncer. Ao som das canções e dos louvores do cantor Danilo Diba, a solidariedade e a compaixão e o amor ao próximo tomaram conta mais uma vez da APACN. A tempestade vai passar, sobre as ondas confiante andarei. Para mim é um ensinamento. Desde o momento que eu coloquei meu pé aqui dentro desse local abençoado, estou aprendendo a dar mais valor aos pequenos gestos da vida, ao pequeno sorriso, ao singelo abraço, o quanto nós temos que ser fortes e ajudar quem mais necessita. A ação interna de doações de toucas, luvas e meias, criada pela equipe da Associação Evangelizar é Preciso, envolveu todos os colaboradores da obra Evangelizar. A ação foi para ajudar crianças e famílias atendidas pela APACN e a Pastoral da Criança. Foi uma ação que nós tivemos bastante engajamento de todos os colaboradores, de todos os setores, da empresa toda em si. No entanto, que nós tivemos tantas arrecadações que nós conseguimos atender mais de uma instituição. Essas doações e essa parceria que a Rede Evangelizar tem com a APACN são muito importantes, porque elas vêm de encontro às necessidades básicas das famílias que nós acolhemos. A ação, baseada nos valores de um dos carismas da obra Evangelizar, a caridade, por meio do amor ao próximo. Ao todo, foram arrecadados mais de 2.000 itens. O Márcio e o filho Israel, de 3 anos, são de Porto Velho, Rondônia, e estão em Curitiba sendo atendidos pela APACN, porque o pequeno Israel foi diagnosticado com uma anemia rara. As toucas, luvas e as meias vieram para esquentar o frio curitibano. A gente consegue ficar feliz, né? Porque sabemos que a gente não está sozinho. Tem pessoas que a gente nem imagina e chega, que são casos de vocês. A gente nem imaginava que vocês iam estar aqui hoje proporcionando essa alegria para nós. Porque a gente mora num estado onde é muito quente. A gente não tem costume com frio e tudo que vocês trouxeram vai ser bem usado, né? A Aline é de Goiânia e está de passagem na APACN porque o filho passou pelo tratamento de aplasia de medula óssea e também foi beneficiada com as doações. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma excelente casa, desde os funcionários até a diretoria. Então, assim, se não fosse a APACN, eu não sei nem o que seria de mim aqui. Ela encontrou na música uma forma de alívio para os problemas e aproveitou e soltou a voz junto com o cantor Danilo Diba. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
A caridade gerada por essas iniciativas tem impactado positivamente a todos que precisam e tem promovido um sentimento de união e empatia entre os funcionários e voluntários da obra Evangelizar, mostrando que o espírito de solidariedade pode fazer a diferença na vida daqueles que enfrentam dificuldades. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus, minha verdadeira, a verdadeira paz. Uma ajuda valiosa, né, a tantas crianças que precisam, e essa ação da doação, né, faz bem para todo mundo, para quem recebe, mas para quem doa também. Muito legal. Vamos para o intervalo, gente. Veja a seguir, começou a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris. As imagens que você vê agora são de Salvador, a capital da Bahia. Começou a valer no estado o reajuste no valor do pedágio em 2 rodovias federais. Na BR-324, o valor subiu 10 centavinhos, de R$ 3,20 para R$ 3,30. Já na BR-116, uma das mais importantes do país, o reajuste chegou a 40 centavos. Passou de R$ 5,50 para R$ 5,90. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. O mundo do esporte já começou a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Falta menos de um ano, gente, para esta festa, este grande encontro entre os maiores atletas do planeta. Começou a contagem regressiva. A partir desta quarta-feira, falta oficialmente menos de um ano para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que vai ser realizada no Rio Sena em 26 de julho de 2024. O presidente Emmanuel Macron garantiu que a França vai estar pronta para sediar os Jogos, ainda que tenha reconhecido que o evento é um desafio de organização em matéria de alojamento, transporte e segurança. Autoridades consideram que tudo se desenvolve de maneira positiva, ainda que algumas pesquisas indiquem uma leve diminuição do apoio popular à organização do maior evento do esporte. Acho que é uma boa ideia que a região receba os Jogos Olímpicos do ano que vem, mas minha dúvida, minha preocupação é sobre o acesso às infraestruturas dos moradores locais. Quando começar, todo mundo vai falar dos Jogos Olímpicos. Podemos até ir porque aqui é do lado e vai ser bom. Vai ser um bom ambiente e tudo mais. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, se mostrou muito confiante no sucesso do evento. Nesta quarta, foram enviados convites a 203 países, entre eles não está a Rússia ou Bielorrússia, algo que estava previsto na ausência de uma definição definitiva sobre a participação dos países. Nosso assunto agora, mais uma vez, é o meio ambiente, é muita preocupação, né, com as mudanças climáticas aí. E olha só, no sul da Flórida, novos sinais do aquecimento global. Esta semana, as águas do mar por lá chegaram a quase 40 graus. É assustador e um risco evidente à fauna e à flora marinha em toda a região. O aquecimento global desencadeia recordes em todo o planeta. Na segunda-feira, a temperatura das águas do sul da Flórida, nos Estados Unidos, superou os 37,8 graus Celsius por várias horas, estabelecendo potencialmente um novo recorde mundial. As medições foram feitas em uma única boia na Baía de Manatee, a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Miami, a uma profundidade de 1,5 metro. Às 18 horas, pelo horário local, foi registrada uma temperatura máxima de 38,38 graus Celsius. O meteorologista e ex-cientista do governo americano Jeff Masters explicou que há um registro oficial mundial da temperatura da superfície do mar. Mas ele acrescentou que um estudo científico de 2020 indicou que a maior temperatura registrada até o momento havia sido na Baía do Kuwait, 37,6 graus Celsius. Porém, de acordo com o cientista, como o novo registro foi feito perto da costa, a contaminação da medição por efeitos terrestres e matéria orgânica na água poderia invalidar o recorde. O calor extremo contínuo é devastador para os ecossistemas de recifes de coral e as espécies que dependem dele. Dias atrás, a Fundação para os Recifes de Coral, uma organização sem fins lucrativos, disse que um dos recifes do sul da Flórida que havia restaurado foi destruído pelo calor.
Do outro lado do Atlântico, o mar Mediterrâneo também alcançou na segunda-feira sua temperatura mais alta já registrada, 28,71 graus Celsius. A Mesquita Islâmica de Curitiba lançou cursos online e presenciais para explicar a relação entre os árabes e o Islã. A intenção é desmistificar alguns estereótipos que os ocidentais têm dos muçulmanos. A maior autoridade religiosa da mesquita, o Sheikh Vahid, foi entrevistado pelo nosso repórter Ricardo Vilches. Chama a atenção do senhor, como um líder religioso, de uma cultura e de uma religião totalmente diferente da cristã católica, dar uma entrevista para uma emissora católica? Chama. Por quê? Porque é bom conhecer outras religiões, né? É bom conversar, batendo papo. Não podemos fechar a porta para o mundo e ficar, na verdade, numa convivência sozinho. Então eu gostaria de ter entrevista com várias outras religiões. O senhor compreende que há muita desinformação sobre a religião do senhor? Infelizmente, sim, temos muita informação falsa sobre a nossa religião, o que passa na mídia. Eu andando na rua, às vezes me chamam de talibã, não sei, temos isso, mas é muito raro até. Em Curitiba não existe muito isso, né? Muito esse preconceito. Mas em umas outras cidades, Mas eu sempre tentei tirar as dúvidas. A pessoa que fica me chamando de talibã ou às vezes com umas palavrões, eu chamo e eu falo com ele. Querido, o que você sabe sobre a minha religião, não é? Então a minha pergunta é essa. O que o Talibã, que todos nós conhecemos por ser uma organização que nós chamamos de terrorista, e uma organização terrorista religiosa é o que nós ficamos sabendo pela mídia ocidental, o que ela difere, por exemplo, da religião que o senhor defende, que o senhor é o líder religioso? Porque quando você quiser aprender bem, estudar sobre uma religião, Ricardo, você vai para centro islâmico ou uma universidade, né, islâmica e estuda academicamente os livros dos sábios da religião. Mas não é um grupo ignorante. Esse grupo não pode ser representante da minha crença. É um grupo que se chama muçulmano, mas sem dúvida não é muçulmano verdadeiro. Por fazer uma distorção do Alcorão, uma distorção... A maioria deles nem sabem o que está escrito no Alcorão. A bem maioria deles são ignorantes mesmo. E quem está mexendo na cabeça deles, com os motivos políticos, daí eles ignorantes, não entendem. O senhor está falando ainda de hábitos, costumes, né? Então vamos trazer para a nossa realidade aqui brasileira. A vestimenta do senhor nos chama a atenção. Esse adorno que o senhor usa na cabeça nos chama a atenção. A barba do senhor nos chama a atenção. Então, para nós brasileiros, sempre fica aquela impressão assim, nossa, mas os muçulmanos, os homens, são obrigados a usar barba. Os homens, eles não têm a liberdade para escolher uma roupa. É isso. Na verdade, a liberdade em geral, todos os seres humanos têm. Mas você, para seguir a religião, sempre tem uns limites, né? Que Deus te mandou, por exemplo, domingo vai para a igreja, sábado vai para a sinagoga, sexta-feira vem para a mesquita, que é o nosso dia sagrado, e faz, eu poderia estar em outro lugar, nos bares, não, mas esse limite, Deus ordenou o muçulmano fazer oração 5 vezes por dia, ordenou, por exemplo, não beber bebida alcoólica no Alcorão e algumas leis. Mas a questão da vestimenta, roupa,
todos os profetas usavam vestimentas longas. Até hoje em dia, os padres, os bispos, os arcebispos, então as roupas longas que eles usam. E os profetas sempre deixavam a barba crescer, que é a beleza também, e turbante, né? Os profetas cobriam, né, a cabeça com uma coisa. Temos essas narrações da história dos profetas e especificamente do nosso profeta Muhammad, e nós gostamos de seguir a tradição profética. O número de viajantes domésticos, aqueles que fazem turismo dentro do próprio país, cresceu 15% no Brasil durante o primeiro semestre deste ano de 2023. Bom para os viajantes, sempre curiosos às novidades, bom para a nossa economia também. Acompanhe a reportagem. É só ter uma folguinha que a Priscila aproveita para conhecer mais o Brasil. A gente tem locais maravilhosos no Brasil. Eu acho que é desnecessário você sair para ver coisas extraordinárias. Nosso país é perfeito, maravilhoso. E ela não está sozinha. De acordo com uma pesquisa do Decolar.com, houve aumento de 37% na procura por destinos nacionais entre janeiro e junho deste ano, se comparado a 2022. Entre as cidades mais pesquisadas estão Maceió, em Alagoas, a capital Rio de Janeiro e Porto Seguro, na Bahia. E o último levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, comprova que as viagens não ficaram só nas buscas. O número de viajantes pelo Brasil cresceu 15% no primeiro semestre, totalizando 43 milhões e 800 mil passageiros. A expectativa do governo para julho é de mais de 4 mil voos extras, além de outras 4 milhões de pessoas viajando de ônibus pelo país. De fato, o turismo doméstico já chegando em níveis iguais ou até mesmo superiores aos anteriores da pandemia. O turista hoje quer viajar talvez mais do que ele tinha vontade antes da pandemia, justamente por ter ficado tanto tempo preso dentro de casa, né? Isso tem gerado, a gente também pode chamar isso de efeito chicote, né? Aquela queda gera ao mesmo tempo um crescimento acima do nível normal num primeiro momento. Isso depois deve se estabilizar. Nós estamos viajando muito, viu? Semana passada chegamos de Cuiabá, viajamos essa semana para o Mato Grosso, não é? E hoje estamos indo para São Paulo. Você gosta de viajar? Uhum. Eu amo. De avião, de ônibus, como é que você prefere viajar? De todo jeito. Muito bom. E como é bom viajar, né? Todos queremos, todos merecemos também. O astro dos Rolling Stones, Mick Jagger, completou 80 anos de idade esta semana. E acelerado, voando, com a agenda de shows repleta e com hábitos de vida, hoje, um pouco mais saudáveis. O lendário vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, completou 80 anos nesta quarta-feira e não parece querer descer do palco. Ícone da rebeldia, símbolo sexual, atrevido e provocador, Jagger passou décadas com um estilo de vida regado a muita música, excessos e casos amorosos. Com canções como Gimme Shelter e You Can Always Get What You Want, os Rolling Stones contribuíram para a explosão cultural e social da década de 1960 no Reino Unido. Michael Philip Jagger nasceu em 26 de julho de 1943 em Dartford, sul de Londres, em uma família de classe média. Filho de uma cabeleireira e de um professor de educação física, não estava predestinado a se dedicar à música. Jagger entrou na prestigiada London School of Economics em 1961, mas se cansou das finanças e decidiu seguir sua paixão pelo blues ao lado de Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts. Em 2003, a Rainha Elizabeth evitou enobrecer pessoalmente o rebelde veterano do rock por seus serviços à música. Então, coube ao filho Charles nomear a estrela como Sir Mick. Hoje, Jagger continua a agitar estádios lotados com seu jeito icônico de dançar, que não parou nem mesmo com a cirurgia cardíaca em 2019. Mas há muito tempo ele não é mais um bad boy. Sua rotina atual é mais saudável.
Ela consiste em práticas como yoga, kickboxing, ciclismo e uma dieta regada a suco de ervas, frutas e vitaminas. Os Rolling Stones recentemente fizeram um tour pela Europa apelidada de 60, para comemorar seu 60º aniversário, pela primeira vez sem Charlie Watts, que morreu em 2021. A banda planeja lançar um novo álbum em homenagem ao baterista este ano. Será o primeiro álbum de material original do desde A Bigger Bang, de 2005. Mick Jagger e seus múltiplos talentos, que agora, aos 80 anos de idade, continua a toda. Um homem, um músico que definitivamente tornou praticamente imortal o nome The Rolling Stones na história do rock. Os nossos parabéns também a este grande astro que acaba de completar 80 anos de idade. E hoje a gente termina com imagens dele, Mick Jagger, comandando os The Rolling Stones. Tchau, boa tarde para você e até amanhã. I'm Manuel and Chase. I've been around for a long, long year. So many a man's soul